Olá, crianças, bem-vindos à nossa aula de arte. Para a nossa aula de arte, vamos trabalhar com o livro de arte nas páginas 25 e 26. Vamos trazer o conceito de perto e longe. Vamos relembrar esta obra de Di Cavalcanti chamada Meninas Cariocas, que nós vimos lá na aula de geografia. Observem essas três meninas. Parece que elas são bem maiores do que os prédios que estão lá atrás. Esta é a sensação para os objetos que estão perto da gente. E os objetos que estão longe, o artista desenhou menor para mostrar para a gente que eles estão longe. Hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer um recorte, colagem e fazer uma atividade muito parecida. Vamos lá? Então, crianças, nós vamos recortar estes personagens e a árvore e colar aqui, ó, nessa paisagem, ok? Para isso, nós vamos precisar de tesoura, cola e vamos começar. Depois que fizermos essa atividade, nós vamos ver uma contação de histórias sobre um morcego. Bom, vou deixar a surpresa para depois desse recorte, dessa colagem, ok? Enquanto a gente trabalha, a gente ouve uma música e relaxa. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Atenção, concentração, é a hora da história. A história de hoje é O Morcego Bobo, de Tony Ross e Diane Willis. E aí, enquanto eu vou contando a história para vocês, nós vamos assistir a história aqui também, tá bom? Vamos começar? Parece que é uma história muito interessante. Morcego Bobo, de Diane Willis e Tony Ross. Era uma vez um morcego que enxergava tudo do jeito errado. Pelo menos era isso que os filhotes dos animais das florestas achavam. Tudo começou assim que o morcego chegou. A coruja sábia quis lhe dar um presente de boas-vindas e pediu aos jovens animais que tentassem saber o que ele gostaria de ganhar. Eu gostaria de um guarda-chuva para manter os pés secos, por favor, ele disse. Guarda-chuva é para manter a cabeça seca, não os pés, sussurrou o bebê elefante. Que morcego bobo, disse ele. Todo mundo pode errar, disse o cabrito. Não pensaram mais no assunto e deram ao morcego um guarda-chuva novinho em folha. Mas então o morcego disse outra coisa estranha. Que bom que vocês me deram um guarda-chuva. Há uma nuvem enorme e escura lá embaixo no céu, ele disse. Morcego bobo, riu a menina girafa. O céu é lá em cima, não lá embaixo. E o morcego disse outra coisa engraçada. Se chover muito, o rio vai subir e molhar minhas orelhas, ele disse.
Mas se o rio subir, vai molhar nossas patas, não nossas orelhas, grunhiu o leãozinho. Eu até poderia pôr um chapéu, mas ele cairia no capim aí em cima, acrescentou o morcego. Ora, o capim não é em cima, é embaixo, murmurou o rinoceronte Júnior. Que morcego mais bobo! A essa altura, todos os filhotes estavam achando o morcego completamente maluco. Então eles saíram correndo para falar com a coruja sábia. O morcego não bate bem, ele é doido varrido, dizia o bebê elefante. E se ele é louco, pode ser perigoso, disse o leãozinho. Socorro, gritava o cabrito. E por que vocês acham que o morcego é louco? Piou a coruja. Ele vê as coisas de um jeito diferente do nosso, disse o rinoceronte Júnior. Muito diferente, disse a menina girafa. A coruja ficou pensativa. Depois disse: vou fazer umas perguntinhas ao morcego, para ver se alguém está precisando de um exame de cabeça. Então todos foram visitar o morcego. A coruja indagou se ele concordaria em responder a umas perguntinhas. É claro, fique à vontade, ele disse. Primeira pergunta, disse a coruja. Como é uma árvore? Ah, é fácil, disse o morcego. A árvore tem tronco no topo e folhas na parte de baixo. Está vendo, coruja? O morcego é bobo. Riu a menina girafa. A árvore tem tronco na parte de baixo e folhas no topo. Até eu sei disso. Segunda pergunta, disse a coruja. Como é uma montanha? Mais fácil ainda, disse o morcego. A montanha é chata em cima e tem um pico pendurado para baixo. Morcego bobo, o pico da montanha é para cima, disse o cabrito. Eu sei, pois sou um cabrito montanhês. O morcego é louco, gritaram todos. Vamos chamar o médico. Última pergunta, disse a coruja, e quero que todos respondam, menos o morcego. Tudo bem, disseram os filhotes dos animais. Qual é a pergunta? E a coruja sábia falou. Terceira pergunta. Vocês já tentaram olhar as coisas do ponto de vista do morcego? A coruja se pendurou num galho, de ponta cabeça, e mandou todos fazerem a mesma coisa. Eu vou ter que virar o livro de cabeça para baixo também. E aí eu virei o livro de cabeça para baixo. Ah, disse o cabrito. O morcego tinha razão. Olhando assim, o pico da montanha fica para baixo e a árvore tem um tronco em cima e folhas na parte de baixo, disse a menina girafa. Ei, o capim ficou acima das nossas cabeças, disse o rinoceronte Júnior. E o céu não. Agora posso descer, coruja? O rio está subindo, minhas orelhas vão ficar molhadas, disse o leãozinho. E minhas patas estão se encharcando aí em cima, disse o bebê elefante. Bem, naquela hora começou a chover. Choveu, choveu, choveu. Então o morcego emprestou seu guarda-chuva novinho para todos se manterem sequinhos. Obrigado, disse o bebê elefante. Peço desculpas por ter falado que você era louco. Todos nós pedimos desculpas, disseram os filhotes de animais. Ora, não sejam bobos, disse o morcego, sorrindo. Então, crianças, nós percebemos que, na verdade, o morcego ele enxergava tudo pendurado em cima da árvore. E os animais só perceberam isso quando eles também ficaram pendurados na árvore. Agora, nós vamos fazer uma girafa com as nossas próprias mãos. Vamos lá? Vamos agora desenhar uma girafa com a minha mão. Eu vou colocar aqui a minha mão esquerda. Você pode colocar a sua mão direita. Eu coloquei a minha mão esquerda, coloquei ela um pouquinho aberta e vou contornar. Pronto, depois que eu contornei, eu vou desenhar aqui o olho da girafa. E agora vou também fazer a orelha da girafa. Vou continuar desenhando a girafa. Bom, agora estão faltando as pintinhas da girafa. Vocês perceberam que eu consegui utilizar a minha mão. Enquanto eu termino de desenhar, nós vamos ouvir essa música, para a gente relaxar.